Bom, vamos lá pessoal, mais um vídeo aí para vocês. Hoje nós vamos falar um setup aí que o pessoal gosta bastante, tá? Antes de qualquer coisa aí, vamos deixar um like aí no canal, vamos curtir o canal, deixa um like no vídeo, se inscreve aí para receber os vídeos novos aí que essa semana aí vai começar a publicar bastante coisa de vídeo aí que já está programado, tá? Espero que vocês gostem bastante. Qualquer dúvida pode ir falar no chat comigo que eu respondo, tá ok pessoal? E vamos lá. Então hoje nós vamos falar do 9.3. Então deixa eu já anotar aqui. 9.3, tá? Do Larry Williams. Larry Williams. Um Lzinho aqui. Larry Williams, tá? Vou até aumentar aqui a letra. Tá? Então, o que é importante a gente entender nesse setup quando a gente vai operar esse setup? Tá? Primeira coisa, esse setup do Larry Williams, ele é um setup de correção, tá? O que quer dizer? Ele é um setup que a gente vai operar a correção de um movimento. Por que isso é importante? Então, quando a gente está operando a correção de um movimento, a gente tem que esperar o quê? A gente tem que esperar um movimento. Então não adianta você pegar um simples momento, tipo assim, um ponto qualquer da tela, onde ele pode estar fazendo um setup 9.3 armando 9.3, porque ele não vai ter o mesmo significado, ele não vai ter a mesma força que ele teria se ele tiver um movimento prévio, tá? Então isso é muito importante. Deixa eu aumentar aqui a letra um pouquinho, tá? Então ele não vai ter o mesmo significado. Então essa é a importância, tá? Então o que a gente tem que lembrar? Primeira coisa, então vamos começar os desenhos. Vou fazer o desenho assim, ó. Primeira coisa, então vamos supor, eu gosto muito disso aqui, ó. Então pensa que se a gente tem uma congestão, certo? Então o que a gente vai esperar? A gente vai esperar a média, eu vou fazer a média 9 de roxa, tá? Então aqui a gente tem uma congestão, a média 9 ela está aqui assim, ó, tá? Tem uma congestão. Aí o preço sai, a média sai atrás. E faz um movimento direcional. Grava isso na sua cabeça, movimento direcional. Por exemplo, de alta. O que o preço vai fazer? Então o preço estava aqui e ele vai começar a fazer isso aqui. Então você tem um movimento direcional e a média seguindo. Você tem que ter uma aceleração da média, uma inclinação da média, para que o setup ele tenha força. Então você tem um movimento direcional. Aí você lembra o candle de referência que eu falei? Qual é o candle de referência? É o candle que no caso da alta ele tem a maior máxima. Se for no caso de um rompimento para baixo, por exemplo, é o candle que vai ter a menor mínima, tá? Então vamos lá. Então você tem um candle que tem a maior máxima, legal. Aí você vai ter uma correção. Esse primeiro candle da correção, ele não pode fechar abaixo do candle anterior. Então ele não pode fechar, o fechamento dele não pode ser abaixo desse candle. Por quê? Porque senão ele é um 9.2 e não um 9.3. Tá ok? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui. Tá? Então ele tem que ter um fechamento assim. Tá? O candle seguinte, ele também é um candle que vai ter um movimentinho abaixo aqui. Então, quando você tem dois candles, então você tem dois candles, 1, 2, com fechamento abaixo do candle de referência, então você tem um 9.3 armado. Então, armou um 9.3. Ah, legal. Então, a gente tem um 9.3 armado. Tá. E a partir daí, a gente vai fazer o quê? Então, quando a gente sabe como que é o setup. Então, aqui ele armou 9.3. Quando que eu vou dar entrada? Eu vou dar entrada na operação quando o preço passar essa máxima desse candle que armou. Então aqui eu teria que fazer o que? Eu teria que ter, por exemplo, um candle que fizesse esse movimento e rompesse a máxima do candle anterior. Aí eu teria uma entrada na violação, tá? Então tudo bem. Então isso aqui é o padrão básico. Então você teria uma entrada ali, certo? Então você colocaria, aqui seria a sua entrada na violação. O stop fica onde? O stop fica na mínima da correção. Vai dar o stop de vermelhinho aqui, ó. O stop é na mínima da correção, tá? O stop aqui na mínima. E o alvo? O alvo, a gente tem duas opções de alvo. Se esse 9.3 ele for um pouco mais profundo e deixar um topinho, o primeiro alvo é esse topo. E você vai fazer o que? Você vai carregar pela 9. Então o trade ele vai andar, tá? Então, vou botar aqui, ó. Então o trade ele vai andar
vai fazer lá seus movimentos, vai continuar andando e você vai carregando pela 9. Tá? Então a 9 está aqui, ó. Então a 9 ela veio aqui, certo? Quando um candle vir e fechar abaixo da 9, você vai pôr seu stop aqui. Se no candle seguinte ele vir e violar, você sai da operação. Tá? Então esse é o trade que você vai fazer. Esse é o 9.3. A melhor forma de levar um 9.3 de entrada até o alvo. Tá? Agora vamos voltar. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Vamos voltar e vamos ver o que pode acontecer caso a gente não tenha essa entrada assim tão bem definida. Tá? Eu vou apagar aqui para não ter que desenhar tudo de novo. Tá? Então aqui, ó. O que pode acontecer aqui? A gente pode ter aqui o que a gente fala que é quando a gente move o gatilho. Por quê? Porque, por exemplo, nesse candle seguinte, ele ainda pode fazer mais candles de correção. Ele pode fazer isso aqui. O que não pode acontecer? Você não pode ter um fechamento abaixo da 9. O fechamento ele tem que ser sempre acima da 9, senão ele é um outro setup que a gente vai falar mais para frente. Aí aqui, vamos supor, nesse aqui, ele faz assim, ó. Por exemplo. Aí ele faz um corpinho aqui. Deixa eu pegar o corpo aqui, ó. Aí ele faz um corpinho aqui. Aí, pegou aqui, corpinho? Aí faz um corpinho aqui e faz isso aqui. Isso aqui é perfeito. Porque você fez uma correção até a 9. E ele deixa aqui, ó. Ele deixa uma barra de sinal que é um martelo na 9. Então o que vai acontecer? Quando você superou aqui, você vai fazer a entrada. Então onde vai estar seu stop? Seu stop vai vir nessa mínima. Tá? E você pode projetar, por exemplo, esse pivô para cima. Você pode projetar essa distância aqui para cima. Tá? Então você tem alvos aqui que você pode projetar. E você leva pela 9. Quando o trade começar a andar aqui. Tá? Então quando ele fizer um movimento positivo, você vai ter a 9 seguindo aqui. Opa, peraí. Você vai ter a 9 seguindo aqui. Então você consegue levar pela 9. Então esse é o 9.3. Então vamos recapitular uma coisa, tá? Seja um movimento que for prévio aqui, tá? Não interessa o que está acontecendo no preço aqui. Não interessa o que está acontecendo. O que interessa para a gente? A 9 ela tem que estar direcional, para cima ou para baixo. Se for um movimento de queda, por exemplo, movimento de queda, o que a gente tem que esperar? A gente tem que esperar duas barras fazendo uma correção, o gatilho arma na mínima dessa barra, né? Deixa eu pegar de vermelho aqui. O gatilho arma nessa mínima. Se na barra seguinte ele não romper, o gatilho move para essa mínima dessa barra seguinte. Aí na outra barra, se ela romper, você tem o trade aqui, tá? No caso da venda. Na máxima é a mesma coisa. Então se você tem um movimento de alta, tá? Movimento de alta, então você tem que ter dois candles de correção, sendo que o primeiro não pode fechar aqui abaixo, tá? Se no terceiro candle, quarto candle, quinto candle, ele rompe esse pullbackzinho, você tem a entrada, stop na mínima, e o alvo você pode levar para o alvo de pivô, pode levar pela 9, pode levar da forma que você for. Então isso é importante, você tem que ter um movimento direcional, seja um movimento direcional para cima ou seja um movimento direcional para baixo. Você tem que evitar qualquer tipo de 9.3 que venha com a média assim, ó. Aí aqui ele vai fazer o quê? Então ele vai vir aqui e vai... Opa, peraí. Então vou fazer de novo. Então você tem a média assim, ó, 9.3. A média de 9 está aqui, certo? Aí você vai ter um movimento aqui. Ele pode fazer um 9.3 aqui. Pode fazer aqui um 9.3. Opa, pegou vermelho. Ele pode fazer aqui um 9.3. Né? Aí quando romper a máxima é um 9.3. Isso aqui é. Mas você está vendo esse passado? Está vendo que você tem topos aqui, ó? Você tem topos aqui de preço, você vai ter topos aqui de preço, vai ter o gráfico sujo. Então quando você tem esse gráfico sujo, o setup ele perde um pouco a potência. Por que ele perde a potência? Porque ele vem de um movimento, por exemplo, assim, aí ele faz aqui um 9.3, por exemplo, de compra, só que você tem várias resistências aqui, ó, várias resistências de preço. Então ele perde força para seguir.
Então, o que é o ideal? Nesses casos, é o ideal você esperar que ele faça um rompimento, aí ele arma um 9.3 aqui, ó, onde você não tenha resistências, ou no caso que for um movimento de queda, você não tenha suportes anteriores que vá dificultar que o preço ande para cima ou para baixo. Tá? Então, esses são os pontos importantes. Então, o que a gente tem que lembrar? Movimento direcional anterior. Tá? Então, isso é muito importante. Movimento direcional anterior. Tem que ter um movimento direcional anterior. Tá? Isso é muito importante. Tá? Tem que botar isso na cabeça. Eu vejo muita gente falando 9.2, 9.3 e não tem um movimento direcional pré-definido e bem claro. Tá? Isso é muito importante. Movimento direcional. Segunda coisa. Segunda não, aqui no caso já é a terceira. Sem suportes ou resistências próximos. Como que eu disse suportes ou resistência próximos? Não quer dizer que você tem um suporte ou resistência para cima do preço próximo. Tá? Quer dizer que você não tenha em topos anteriores. Então é aquilo que eu estava falando. Você não pode ter um gráfico que você está assim, aí você vai fazer uma entrada aqui, onde você tem vários suportes e resistências passando aqui no preço. Né? Se você vai traçar as linhas, você tem vários pontos que podem interferir. Então, se você tiver, por exemplo, um movimento que ele fez assim, né? Aí ele está voltando para cima e ele faz uma entrada aqui, não, legal, porque nesse miolo aqui, ó, você vê que próximo não tem. Você vai ter lá no fundo, lá atrás. Isso já tem uma relevância um pouco menor, o trade consegue andar. Você tem que ter um vazio gráfico, esse é o termo. Então você tem que olhar para trás do setup, então você tem que olhar, por exemplo, quando ele faz um pivôzinho, que ele vai dar a sua entrada, então ele faz o pivôzinho, que ele vai fazer aqui com a média de 9, e a sua entrada vai ser aqui. Você tem que olhar para trás, e você não pode ver pontos de resistência aqui, ó, porque você quer que o seu trade ele anda, você quer que ele ande livre, que ele tenha força. Então toda vez que você tiver pontos aqui atrás, são pontos que ele vai ter dificuldade de passar. Então isso é muito importante, tá? Vamos dar uma olhadinha nos gráficos agora, ó. Então guarda isso aqui, ó, anote isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Faz um quadro com isso aqui, ó. Nota, imprime, põe do lado, você vai operar, que é um movimento de correção. Então, ele é um movimento de correção, lembra sempre disso. Tem que ter um movimento direcional anterior, muito importante, sem suportes ou resistências próximos. Esses 3 pontos vai fazer com que o trade dê certo. Ah, mas eu estou olhando aqui, ele não tem um movimento direcional anterior. Ah, mas fez até com um setup bonitinho. Mas ele tem suporte e resistência próxima? Não tem? Então o ideal é que você junte esses 3 pontos. Tem que ser um setup de correção. Então, você tem que ter um movimento direcional anterior. Aí ele vai fazer uma correção. Se a correção tem que ser saudável. Fez uma correção legal. Beleza, puxou na 9, fez a correção, não perdeu a 9. Né? Outra coisa que é importante. Vamos colocar aqui, ó. Não pode fechar violando a MM9. Ele pode violar, mas ele não pode fechar violando a 9. Tá? Vamos pôr aqui, ó. Porque senão ele tem um outro setup. Ele tem um outro nome, tá? E a 9 ela é exponencial, tá? Então vamos botar aqui, ó. Média móvel exponencial de 9. Tá? Então isso aqui, ó. Guarda isso aqui, muito importante. Anota aí, um bloquinho de nota. Salva aqui, ó, tira um print da tela, tá? E guarda essas anotações aqui, tá? Isso é a coisa mais importante do setup, é isso. Você gravar isso aqui é 90% de chance de dar certo o setup, tá? Então vamos procurar no gráfico agora? Então vamos pegar aqui o gráfico do índice futuro, tá? Eu estou no diário primeiro, então eu vou mostrar para vocês assim. Esse setup, ele meio que foi feito para usar no gráfico diário. Ele não foi feito para ficar usando no gráfico de 5 minutos. Ele funciona no gráfico de 5 minutos? Funciona. Mas você vai tomar muita violinada. Então o ideal é 15 minutos, 60 diário. 30 minutos também pode pegar. Então vamos começar do diário e vamos vir para 5 minutos para a gente identificar os setups. Tá? Então vamos ajustar aqui. Então esse setup eu gosto de fazer ele assim. Ó. Se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar aqui de amarelo. Se a gente pegar aqui, ó, a gente tem um movimento aqui truncado, ó, tá vendo? Você pode até minimizar aqui, ó.
você tem um movimento truncado. Vamos pegar de vermelho para destacar bem. Um movimento truncado, certo? Aí o que você aconteceu nesse movimento? Tá? Então o que o preço fez aqui nesse movimento? Ele não fez uma saída aqui, ó. Ó a saída do preço aqui, ó. Então ele fez uma saída. O que ele fez nessa saída? Vamos olhar aqui, ó. Vamos pegar de azul, tá? Então ele fez um candlezinho que tem a máxima, que é a referência. Esse candle do lado ele fechou abaixo, né? Fez uma correção. Esse terceiro candle ele continuou a correção, chegou a tocar na 9 aqui, ó, tá? Esse candle ele superou ativando, que é aquele ativou, e você tem um movimento de explosão. Então nesse movimento de explosão, quando você tem, então deixa eu aumentar um pouquinho aqui, pessoal, para vocês, para ficar melhor. Acho que está muito pequeno aí para vocês verem na tela. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, ó, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, vamos lá de novo. Agora vai ficar bom, tá? Então a gente tem aquele movimento, tá? Truncadinho. Aí a gente teve a puxada. Teve aqui, puxou forte aqui, ó. Puxou forte. Aí a gente tem aqui candle de referência. Fechou abaixo sem perder a mínima do candle de referência. Esse aqui também fechou abaixo, né? Então armou o gatilho aqui. O gatilho está armado aqui. Esse candle, quando acelerou, ele rompeu ativando o setup. O stop desse setup ele fica aqui. Então o stop está aqui, tá? Aqui está o stop. E o alvo? O alvo você pode pegar, projetar essa congestão para cima, é um alvo. Você pode levar pela 9, tá? Você pode ir levando pelo barra barra. Então, se você fosse pelo barra barra, eu gosto muito de fazer pelo barra barra, você sairia aqui, ó. Então, essa seria a tua saída. Se você fosse levar pela 9, você ia sair aqui, ó. Você acaba entregando um pouquinho, tá? Então esse é o setup bom para fazer esse tipo de movimento, que eu gosto muito de usar ele para isso, porque eu gosto muito de operar congestão. Então eu gosto muito de pegar congestão de topo, onde o preço vem, aí ele faz um pullbackzinho aqui e sai. Aí muitas vezes eu não consigo pegar ele aqui porque ele está muito esticado da média, né? Então ele tá, a média vem, passa aqui embaixo, por exemplo, às vezes a média de 20 está muito esticado. Aí o que eu espero? Eu espero ele vir, fazer um 9.3, as médias vão encostar, né? Pera aí. De novo. Então, o preço saiu, vou fazer bonitinho aqui, ó. O preço saiu, né? Aí a média, por exemplo, de 9 tá aqui, ó. Ela acompanha mais juntinho. Aí você tem a média de 20, que ela vem mais aqui embaixo. Às vezes eu não consigo pegar esse rompimento, porque esse distanciamento aqui tá muito grande. Aí o que eu espero? Eu espero ele vir, fazer o setupzinho aqui, ó. Enquanto isso a média está encostando. Aí quando ele vem e faz aqui, eu pego ele aqui, que está próximo do ponto que eu queria pegar, só que a média já está mais encostadinha. A média aqui já está mais encostada. Isso significa o quê? Se eu entrar aqui e ele fizer um candle positivo e continuar o movimento, daqui um ou dois candles, por exemplo, a média de 20 já está passando meu ponto de entrada aqui, ó. Ela já está próximo do meu ponto de entrada, porque ela já está acelerando. Então eu já tenho uma segurança maior para seguir com esse trade. Então eu gosto muito de fazer isso. Tá, pessoal? Esse setup é bom para fazer. Eu gosto muito de fazer esse tipo de entrada. Então vamos procurar agora. Ó, então você vê aqui, ó. Vamos ver se tem mais algum aqui, ó. Aqui você até tem um aqui, ó. Então aqui ele puxou, aqui tem a 200 aqui que está atrapalhando. Mas, ó, mesma coisa, ó. Você tem um movimento aqui, ó. Tá vendo? Um movimentinho truncado. Aí aqui ele saiu, ó. Aqui ele saiu. Opa, vou pegar a seta. Aqui ele saiu. Aí ele armou um 9.3 aqui, ó. Mínima e mínima menor que o candle de referência. Aí aqui ele tocou, ó, na 9, só que ele armou. Então nesse dia ele armou e veio aqui embaixo, o stop aqui embaixo, né? Que ele fechou aqui. Aqui corre o risco até de tomar um stop. Aí aqui ele voltou de novo e foi para cima, tá? Esse aqui ficou meio ruim de pegar, porque provavelmente ele rompeu primeiro e depois veio para baixo. Se ele rompeu primeiro e caiu, ele já te estopou no mesmo dia, tá? Então vamos pegar um de venda, vamos ver se a gente acha um de venda aqui, ó.
Vamos pegar o índice futuro aqui, ó, de venda. Então aqui, por exemplo, ó, aqui foi um 9.2, aqui você tem um 9.3, ó, candle de referência, mínima menor. Aí você tem uma mínima aqui que não fechou aqui, acima dessa máxima, né? Aí você tem outra máxima aqui, então aqui você armou um 9.3. Aqui ele abriu lá em cima e caiu. Aí ele ativou nesse ponto e o trade seguiu aqui. Se você leva pela 9, você saiu aqui. Se você leva no barra barra, você deve ter saído mais ou menos aqui. Aqui o trade não andou, mas ali foi um setup de venda. Quer ver? Vamos procurar mais para trás aqui outro de venda. Ó, aqui tem um bom, ó. Covid, ó. Setup de referência. A mínima fechou aqui, ó. Então, essa aqui, mas essa aqui é abaixo, mas essa aqui ele não fechou aqui, essa aqui ele fechou aqui em cima. Então aqui ele não fez nada ainda. Aqui ele armou 9.3. Onde é o gatilho? O gatilho é aqui. Você vê que nesse candle aqui ele não violou, então o gatilho passou para cá, para essa mínima. Esse aqui também não violou, então o gatilho passou para cá. Esse aqui violou, então ele ativou aqui nesse ponto, né? E você segue o trade. Se você seguiu para sair na média de 9, você saiu aqui. Se você saiu no barra barra, provavelmente você saiu aqui ou saiu aqui, tá? Então esse é o trade. Então você vê que é um trade muito bom para usar no diário. Vamos jogar no 60. Tá, vamos jogar no 60. Aqui, ó, 60 tem também, quer ver, ó. Vamos pegar aqui, bom. Deixa eu ver ali, perdeu. Aqui, a referência é aqui. Perdeu. Ó, aqui, ó. Tá meio confuso, mas dá pra ver um aqui, ó. Você vê que aqui ele puxou, ó, movimento de puxada. Esse é o referência, maior fechamento. Fechou abaixo. Fechou abaixo. Ele armou onde? Ele armou aqui. Porque, ó, fechou abaixo do referência, tá vendo? Ele fechou um pouquinho abaixo, mas fechou abaixo. Então esse aqui, esse primeiro continua sendo referência. Traz o gatilho para cá, porque ele não perdeu a 9, né? Ele violou, mas ele fechou acima da 9. E aqui você teve o rompimento, aí você teve entrada e teve esse ganho aqui, tá? Então esse aqui, se você sair no barra barra, você saiu aqui, tá? No barra barra você teria saído aqui, ó, tá? Tem mais? Vamos ver aqui, tá? Aqui você vê que ele está meio embolado, ele não está muito direcional. Esse setup ele é bom quando o ativo está bem direcional. Vamos ver aqui se a gente acha um time frame dele bem direcional. Aqui tem outro aqui, ó. Com o tempo você vai treinando a vista, você enxerga mais fácil. Então você tem aqui, ó, só que aqui você, ó a diferença, ó. Tá vendo que aqui, eu vou primeiro marcar, ó, ele não tá tão direcional. As médias estão meio emboladas. Você vai ver que o setup ele não anda tão bem, ele não flui tão bem. Então, ó, você tem uma mínima, aí você tem dois candles de correção que armou nesse segundo. Esse aqui não violou essa mínima, então vem para cá. Esse daqui viola da entrada, aí você tem um trade aqui. Mas olha a dificuldade, olha como ele não anda, como ele já rebate, já volta. Tá? O ideal desse setup é que ele seja bem direcional, o ativo. Tá? Quando a gente tem um ativo bem direcional, ele funciona melhor. Ó, aqui, ó. Aqui a gente tem, ó. Então, puxou, direcional, certo? Então aqui, ó, candle de referência. Aí ele fechou abaixo. Aí aqui ele violou e fechou acima do candle de referência. Então esse aqui passou a ser de referência. Esse aqui passou a ser de referência. Esse aqui é a referência. Esse aqui fechou abaixo e esse aqui fechou abaixo desse referência. Então aqui teria uma entrada. Vê como você tem que treinar a vista? Aí aqui você vai embora. Muitas vezes ele faz esses candles tudo da mesma cor, mas dá para fazer entrada. Ó, aqui tem um bom também, ó. Você vê que aqui, ó, aqui você tem um ativo direcional, tá? Ele está direcional para cima. As médias também emboladas, mas ele está direcional para cima, tá? Então eu não gosto muito de pegar porque você está com essas médias assim emboladas. Eu gosto de pegar quando você tem um movimento de congestão e ele sai desse movimento de congestão. Isso acontece bastante nas ações. Aqui, ó. Aqui deve ter um bom, ó. Ó, já achei. Então aqui, a gente tinha um movimento aqui meio de congestão. Tá vendo, ó? Aqui a gente tem 2,9.3, ó. Candle de referência. Fechou abaixo e armou.
Aqui ele já abre o dia violando, ó. Abre lá em cima. A entrada não é na violação? Então a entrada ali, o stop é onde? O stop é aqui embaixo. O trade segue. Se você seguiu pela 9, você saiu aqui, ó. Tá? Agora de novo, tem um outro na sequência, ó. Então a gente estava falando desse aqui, ó. Máxima, correção, correção e entrada. Aí ele puxou de novo, certo? Máxima, correção, correção. Aqui ele ainda não violou a entradinha aqui. O stop é onde? O stop nessa mínima, o stop bem curtinho e o ativo puxou de novo. Aí aqui o que ele faz? Candle de referência, correção, correção, correção. O gatilho vem para esse aqui. Violou, onde é o stop? O stop é aqui. O que aconteceu? Voltou e estopou. Tá? Então o ideal é você não pegar movimentos que já estejam muito esticados. Então o ideal é que você pegue um movimento lateral. Esse movimento sai dessa lateralização. Aquilo que eu falei. Faz o setup, você entra e vai. Pode, se ainda tiver curto, você tiver alvo, então, por exemplo, se você pega aqui, por exemplo, dessa lateralização e puxa um fibo, vamos pegar um fibo até 100%. Ele deu a primeira entrada do 9 aqui. Você tem alvo para cumprir? Legal. Deu a segunda entrada, você tem alvo para cumprir? Legal, vamos ver se tem alvo para cumprir. Na segunda entrada, você teria mais um alvo aqui, ó. Você teria um terceiro alvo daquela congestão ali, você teria aqui, ó. Você teria isso aqui para cumprir. Então fica interessante de pegar. Tá? Então isso que é legal de usar o 9.3. Eu gosto de usar o 9.3 desse jeito. Se você jogar no 15, a gente vai achar no 15 também. Você tem um aqui, ó. 9.3. Então mínima. Aqui ele armou quase um 9.2, mas fechou no mesmo ponto. Armou aqui, trouxe para cá. Aqui ele já virou, ó. Aqui não valeu. Aqui ele virou um 9.4. Então aqui não conta. Então tira. Tem aqui embaixo outro, ó. Então ele tem uma mínima. Aqui ele fechou acima, armou aqui, você vê que ele violou, mas fechou abaixo. Perdeu a mínima, você tem um trade. Olha a importância aqui, ó. Tá vendo que você tem um topo aqui, ó? Isso aqui fica ruim. O legal é você pegar assim, ó. Ó. Movimento de queda. Aqui ele armou um 9.2, que eu já falei no vídeo passado, vou deixar para vocês, ó. Movimento forte. Aí você tem o referência. Aí você tem o primeiro candle de correção, o segundo candle de correção aqui seria um 9.4, eu vou explicar depois para vocês em outro vídeo. Aí ele continuou caindo, aí aqui você tem outro 9.4, ele continuou caindo. Você vê que tem vários setups desse de 9 ponto alguma coisa que dá para usar. Deixa eu ver aqui se ele tem algum 9.3, aqui tem um 9.3. Então você tem aqui, ó, referência, correção, correção, gatilho, e você tem a entrada do 9.3. Por quê? Você vê que ele não perdeu a 9, ó, ele não fechou acima da 9. Então, tritão de referência, dois candles de correção. Quando ele perdeu a mínima aqui, você tem um gatilho e jogou para baixo. Tá? Aqui você tem também, ó, referência, correção, correção. Não fechou acima, ele só violou, né? Ele abriu acima e devolveu. E você perdeu a mínima, ele vai embora. Aqui tem outro. Correção, correção, perdeu a mínima, chão. Entendeu? Então é só isso aí. Só tem que treinar a vista para aprender a identificar. Tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui tem um legal, ó. Olha que legal esse aqui, ó. Então você tem. Só que aqui tá meio truncado, ó. Tá vendo que ele tá meio truncado aqui, ó? Foi na saída desse tronco aqui, ó. Então o que aconteceu? Vamos lá. Então ele puxou. O ativo puxou. Puxou aqui, certo? Então ele fez um movimento direcional. Aí você tem uma máxima aqui. Repara que esse aqui é um candle preto, mas a máxima dele é pouquinho acima da máxima desse aqui, o fechamento, né? O fechamento é um pouquinho acima. Então, referência é esse aqui, não o branco, é o preto. Aí você tem um outro candle fazendo correção. Esse candle fazendo correção, então ele vai armar aqui, ó. Ele vai armar nesse ponto aqui, ó. Aqui tá armado. Tá? O candle do lado viola, deu entrada. Onde é o stop? O stop é na mínima da correção. O stop é aqui embaixo. Então ele vem, lambe aqui o stop e vai embora. Tá?
Vamos ver, ó. Aqui ele já perdeu a 9, já não deu certo. Tá, então é só fazer isso, pessoal. Você tem que pegar o gráfico e ficar treinando a vista, porque o gráfico não vai ficar bonitinho. O gráfico ele não vai fazer sempre para você perfeitinho. Vai fazer um movimento, aí vai vir fazer a correçãozinha perfeita com 2 candles e vai romper. Vai acontecer isso? Vai. Várias vezes, mas não é sempre que vai acontecer bonitinho desse jeito. Muitas vezes ele vai acontecer todo truncado, com pavio para cima, pavio para baixo. Você tem que treinar a vista para você ver, por exemplo, aqui, ó, referência, 2 candles de correção, trouxe o gatilho para cá, perdeu a mínima, vende. Tá? É treinar a vista para ver. Isso aqui é muito bom. Isso aqui funciona muito bem. Principalmente gráfico de 15 minutos. A gente está no de 5. Você vê que ele funciona. Só que o de 5 ele é mais errático. Então ele vai errar mais. Tá? Você vai ter mais dificuldade. Ok, pessoal? 30 minutinhos de vídeo aí já deu. Tá? Espero que vocês gostem bastante. Vou tentar gravar ainda essa semana o 9.4 e o PC para vocês. Beleza? Valeu!